comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E você se assente glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Agradeço pela vida do pastor Luciano Osório, pelo convite que nos foi feito, muito grato. E a casa é repleta, irmãos, de homens e mulheres de Deus, pessoas que pregam e pregam muito, amém? E eu quero trazer uma simples palavra rápida e que faça efeito no seu coração. O livro de Gênesis, o livro de Bereshit, começo, princípio, ele vai nos retratar sobre um propósito que Deus o fez. E quando nós falamos de propósito, nós temos que entender a essência do propósito do nosso Senhor Jesus. Quando eu falo sobre propósito, eu falo sobre o livro de Gênesis, capítulo de número 3, que nós acabamos de ler. Quando nós, ao lermos essa mensagem, nós vamos perceber que Deus tem um propósito. E qual é o primeiro propósito? O primeiro propósito é constituir uma família. Só que essa família era o propósito que estava com Deus. Então no jardim do Éden, Deus forma-se um jardim. E ao formar o jardim, coloca-se o homem para cuidar daquilo que Deus tinha dado. Quando Deus coloca o homem dentro do jardim do Éden, Deus tem um plano. Repita comigo, plano. Para de graça. Repita comigo, plano. O plano de Deus era constituir uma família. Só que no meio deste plano, você percebe que é princípio, é começo. E todo começo é difícil. Todo começo é doloroso. Mas é no começo que nós temos vontade de fazer. É no começo que nós temos força para tirar. Você já percebeu quando você serviu ao Senhor no seu primeiro amor? Era o começo. E no começo não importava se estava chovendo. No começo não importava se você estava no monte e começasse a chover, você ia embora para casa todo molhado. Porque é no começo. No começo você não queria saber que hora ia acabar o culto, que hora ia acabar a vigília. Você queria que continuasse, porque é o começo. O começo, ele é o princípio de tudo. E quando eu falo de começo, eu percebi que dentro do texto, Satanás, ele sabe a importância do começo. O diabo, ele sabe a importância e o significado de uma pessoa que começou. Você já percebeu que tem gente que começa e não termina? E é difícil você encontrar homens e mulheres que começou alguma coisa e terminou. Porque o começo é bom, mas também é difícil de começar. Quando você pega e você vê a intensidade do livro de Gênesis, capítulo de número 3, é um começo de uma família. É um começo de uma família. Só que no começo dessa família, você vai observar que este homem é feito por Deus. Deus agora vai constituir-se uma mulher para ele. E haja vista que quando Deus vai formar a mulher, Deus forma com um propósito, constituir uma família. Você vai ler e você vai ver que o diabo não vai entrar no jardim do Éden quando Adão é feito. Por que o diabo não entra no jardim do Éden quando Adão é formado? O diabo só vai entrar no jardim do Éden quando Eva é feita. Porque o diabo sabia que se eles começassem uma família, ia ser difícil de acabar. Então a consciência do inimigo é: eu tenho que parar no começo. Porque se eu paro no começo, eles não têm força para terminar.
O pensamento do diabo foi: eu tenho que parar essa família no começo. Porque se eu jogo uma picuinha, uma intriga no casamento, acaba, não tem como terminar. Então o diabo veio com a proposta. E qual é? De destruir o propósito de Deus. Dentro desse texto você vai ver duas palavras: propósito e propostas. Quando eu leio o livro de Gênesis, capítulo de número 3, eu vejo que o diabo tenta infiltrar-se no começo, para que a família não viesse ser constituída. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem, e a ordem é: cuida do que eu dei, trabalha pelo que eu te dei, zela pelo que eu te dei. No jardim tinha árvore, no jardim tinha sombra, no jardim tinha água, e era 5 rios. No jardim tinha tudo, do bom e do melhor. Deus dá uma simples ordem: cuida do que eu te dei. Pois nessa simples ordem que Deus dá, uma mulher para de cuidar daquilo que Deus tinha dado. Uma mulher para de trabalhar para Deus. E haja vista que uma mulher que parou de trabalhar deu ouvido para quem não deve. Eu comecei a ler o texto e eu comecei a ver que tem uma mulher no jardim que para de trabalhar. E quando eu paro de trabalhar, eu me volto a minha atenção para outra coisa que não me convém. Tem pessoas que trabalham aqui, tem pessoas que trabalham seja de manhã, de tarde ou de noite. E quando você está focado no seu serviço, quando você está focado naquilo que você está fazendo, pessoas chegam até para fofocar sobre o seu patrão, mas você está tão focado no trabalho que você não tem tempo para fofoca. Você já percebeu que quando você está focado no trabalho, que quando você está focado naquilo que foi dado, quando alguém chega com uma notícia que não agrada ao Senhor, você não tem tempo para ouvir o que ele ou ela vai dizer para você, porque você está focado no trabalho. A mesma forma Deus queria mostrar para a mulher e para o homem que crente focado no trabalho não dá ouvido para quem não deve. Então eu começo a entender que quando a mulher ela deixa de trabalhar, ela começa a dar ouvido para serpente. E aí que começa a história. Eu começo a perceber que a serpente lança uma proposta. E a proposta é simples, a proposta é objetiva: come porque é bom. Você já percebeu a diferença de homens e mulheres que estão dentro da igreja, que vivem propósitos e que vivem propostas? Existem mulheres que vivem propósito, mas também existem mulheres que vivem propostas. Qual é a diferença do propósito para a proposta? Você se lembra de Daniel? Quando o rei diz: come do fruto, come do manjar, a Bíblia vai dizer que ele nega, porque era fruto oferecido. A proposta era boa, mas o propósito era melhor. Você se lembra de Mateus capítulo de número 4? Quando Jesus vai ser levado para o deserto. E Jesus a ser levado para o deserto, o diabo lança. Glória a Deus. E qual é a proposta? A proposta é: transforme essa pedra em pão. É a proposta. Só que Cristo, ele vem com um propósito. E o propósito é: nem só de pão viverá, mas de toda a
Quando Deus no jardim do Éden, Ele instrui a mulher a trabalhar, Deus está dizendo: ocupa a sua mente, ocupa a tua alma, ocupa o teu coração. Porque quando eu não estou ocupado com palavra que me traz para o altar, estou dando ouvido para quem não deve. E quando eu dou ouvido para o inimigo que não me deve dar ouvido, as coisas começam a dar errado. Eu observo que no jardim, Deus instruiu uma mulher, Deus instruiu o homem, e a proposta é essa: come do fruto, come porque é bom. A conversa é intensa, e no meio dessa conversa você vai observar que é uma mulher com dois sentidos: o sentido de que ouviu alguém dizer que não podia, e outro sentido de algo sabendo que não podia. Quando eu falo de propósito, eu tenho a consciência que é bem diferente de propostas. Já ouviu pessoas dizer para você: sai da igreja, vem para mim, porque na tua tu não tem nem oportunidade para louvar o hino da harpa, mas na minha tu tem proposta. Você já ouviu muita gente dizendo: tu prega muito, a igreja é muito pequena para você pregar, vem na minha. Essa é a proposta. A proposta é: tu toca de graça na igreja, aqui fora vão te pagar para tocar, vem pra cá. Só que tem crentes que estão deixando proposta para viver propósito, dizendo: eu não me corrompo, eu não me vendo, eu estou aqui para viver propósito. Eu vou repetir isso daqui para você entender. A proposta talvez é bem melhor do que você pensa, e o diabo já colocou na tua mente: larga tudo, para com esse negócio de cantar, para com esse negócio de ler Bíblia, para com esse negócio de vestir saia, de colocar terno. Não vira, dá errado. Mas eu tenho uma notícia para te dar, que você veio pensando em desistir. Deixa a proposta de lado e agarra o propósito, porque tem muita gente agarrando proposta e bater na cara, mas eu tô vendo o crente passando por luta e agarrado no propósito, dizendo: eu não me rendo, eu não me vendo. Levante a sua mão, que eu quero dizer algo nesta noite. O diabo quer ver você fora da igreja, fora do grupo de irmã. Eu vou acabar com ela agora, vou destruir a chamada dele hoje. Mas o diabo perdeu, porque tem muita gente batendo na cara com proposta, mas tu tá aqui vivendo propósito. Aleluia. O propósito é bem melhor do que a proposta, isso é óbvio. Só que a proposta, ela vem bem mais bonita. No livro de Gênesis, a proposta é boa, a proposta é maravilhosa. Sai daí, só vive na porta que tu é ungido. Vem pra cá, porque tu usa as é negócio nada a ver. Para com esse, para. Só que o propósito de Deus é: continua firme, ora, consagra. O propósito é continuar firme, orar e consagrar, porque a proposta sempre foi: vem pra cá porque aqui tem bebida. Mas na igreja aqui não tem bebida, aqui tem santa ceia. No propósito, no propósito tem palavra. E eu nunca vi alguém se corromper quando é cheio da palavra.
Por isso que Deus instrui a mulher no jardim do Éden, dizendo: ocupa a mente trabalhando, ocupa a mente orando, porque a fofoca vai chegar no teu ouvido e vai ser para te afastar da presença. Mas quem é instruído na palavra e tem mente ocupada, tá dizendo: eu não posso parar, dali eu não saio, dali ninguém me tira. Levanta a mão que eu quero dizer algo. Hoje é noite de você sair daqui entendendo que o propósito é bem melhor do que a proposta. Lemai chore ai omei oshoria. O propósito, esse é o foco no jardim do Éden. Deus constitui porque tem um propósito. Tudo foi formado por propósitos. Só que o diabo entra no começo. E eu disse que no começo é bom, mas é ali que o diabo quer trabalhar. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas hoje que era crente, que pregava mais do que você, que louvava mais do que você, hoje está aí fora e você se pergunta: por que não consegue mais voltar? Por que a palavra não entra? Sabe o que é isso? É porque quando a pessoa foi acabada no começo, não tem mais força para terminar o que começou. Tem gente que vem enferma na igreja, você pergunta: por que não é curada? Tem gente que chega na cadeira de roda, talvez com câncer, e você pergunta: por que não é curada? Está na igreja. Só que eu aprendi que existe dois tipos de coisa. A primeira coisa que Deus ouve de haver, trabalhar na vida do homem e na vida de uma mulher. A primeira coisa é motivos. O que o motivo me traz? E o que o motivo me propõe? A segunda palavra é motivação. Motivos e motivação. Os dois andam ligados. Os dois andam juntos. Quer ver uma coisa? Quando você está enfermo, você está debilitada, doente. Tem gente que não gosta de ir no hospital. Tem gente que é ruim demais para ir no médico. Ela fica tão enferma, ele fica tão doente, que ele começa a sentir tanta dor que ele vai dizer: é preciso ir no hospital. O que levantou o camarada, o que levantou a mulher, foi enfermidade. A enfermidade fez ele ir ao hospital, mesmo não querendo ir. Quer ver outra coisa? Ninguém gosta de acordar 5 horas da manhã. Ninguém gosta de acordar 3 horas da manhã. Para, você não gosta. Ninguém gosta. Aí você acorda porque você tem uma porta de emprego e você precisa bater ponto. O que te motivou? A porta de emprego. Você só acordou cedo porque teve motivo. Qual foi o motivo? Trabalhar. Se não fosse o trabalho, tu não levantaria cedo. Se não fosse a porta, tu não levantaria cedo. Quer ver outra coisa? Quando você acorda 6, sem tomar café da manhã, vai entregar currículo, anda porque não tem dinheiro do busão. Eu sei que você não gosta de andar, mas tu é obrigado a andar. Por que você andou tanto? Porque o motivo foi uma porta de emprego. Então você teve que levantar cedo, andar mesmo não querendo, para entregar currículo. Ou seja, Deus achou uma maneira de levantar homens e mulheres para cultuar. Quer ver uma coisa? Se você tivesse rico, se você tivesse bem, nem aqui tu tava. Mas como Deus te conhece, Ele diz: fechar um pouco para motivar ela a voltar a ser quem era. Por isso que tem gente que não é curada, porque Deus sabe, se curar, ele sai da igreja. Por isso que tem gente que prega e não sai do lugar, porque sabe, se exaltar ele perde a essência. Deus está dizendo hoje: sabe por que tu passa pela prova? Não é para te matar, é para motivar você. Levanta a mão. Eu quero dizer algo nessa noite. Isso que tu passa não é processo, é porque Deus te conhece muito bem. Deus te conhece muito bem. É por isso que você está hoje aqui.
ver uma coisa? Se você não tivesse motivo, você estaria aqui? Deus te deu motivo para motivar a você vir aqui hoje. A porta fechou, Senhor. Eu entrego o currículo, mas ninguém me chama. É porque Deus está dando motivos. Ora mais, lê mais, para de dar ouvido para quem não deve. Trabalha nos jardins, porque existe dois tipos de pessoas: os que dão trabalho e os que trabalham. Porque tem gente que quer receber fruto bom sem plantar. Tem gente que quer colher, mas sem suar para poder cavar. E eu nunca vi isso. Aprenda uma coisa: que tudo que você está passando é porque Deus está te dando motivo para você orar mais, para ler mais Bíblia, para vir para a igreja mais cedo. Você vai ser o primeiro a estar na igreja. Nem o obreiro chegou, tu já vai estar lá na igreja. O que está acontecendo? A porta não abre, mas nem começou o culto, é 6:30. Não, eu estou aqui porque Deus está me motivando. O pastor não vai precisar mais chamar você para orar. Você vai chamar ele para orar. A pastora não vai chamar você para ir consagração. Não. Você vai ir consagrar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: tu tá diferente. O que aconteceu? Quem te para ser assim? E a resposta vai: não quero dinheiro nenhum para continuar desse jeito. Sabe o que foi? É que quando eu pensei de me afastar do jardim, Deus ele começou coisas no devido lugar. Olha só, eu sei que não é o que você queria ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Hoje Deus manda eu te dizer: a prova não mata crente, deserto não mata profeta, o vale não mata, o vale faz você ter caráter, postura de amor. Me prova. Mardoqueu estava na onde quando a oportunidade surge? Na porta. A oportunidade surge para Mardoqueu na porta. Peraí, mas Mardoqueu não estava dentro do palácio? Não, estava na porta. Peraí, mas Mardoqueu também não tinha coroa? Não, mas estava na porta. Tinha gente que andava com o rei. Tinha gente que comia com o rei. Agora me mostra na Bíblia esses homens que comiam, esses homens que andavam. Teve a oportunidade que Mardoqueu teve? Porque tem gente que só porque prega vai ter oportunidade melhor, porque louva vai ter oportunidade melhor. Negativo. Eu vejo Mardoqueu sem pisar em ninguém, continuando no mesmo lugar, na porta esperando a brecha. A oportunidade surge. E quando a oportunidade surge, alguém vai perguntar para Mardoqueu: Mardoqueu, tu não anda com o rei, você não come com o rei, nem tem o contato do rei, nem é melhor amigo no zap do rei, mas o que tu fez para ele te dar essa oportunidade? Eu não precisei bajular ninguém, não precisei chamar ninguém para colocar eu lá para pregar, não precisei colocar alguém lá no púlpito para eu louvar. E o que tu fez? Não, eu não puxei tapete de ninguém. O que tu fez para arrumar essa porta? Te indicaram? Não precisei de indicação. Foi Deus que me indicou nessa oportunidade. Levanta a mão que eu quero dizer algo para você. Vai chegar surpresa e alguém vai perguntar: como é que você conseguiu? E tu vai no peito e vai dizer: foi dando motivo que Deus motivou a estar aqui. Pelo amor de Deus, levanta e adore ao nome do Senhor Jesus. Vai chegar oportunidades. Tem gente que não está entendendo o processo. Tem gente que não entende porque trabalha tanto dentro do jardim. Por que eu tenho que trabalhar tanto dentro do jardim? Por que eu tenho que enfrentar tanta luta dentro do jardim?
Eu vejo Jesus, o Cristo crucificado na cruz do Calvário. E termina aqui. Eu vejo Jesus, o Cristo crucificado na cruz do Calvário. E quando crucificam Jesus, ao ponto determinado, o soldado romano vem e o fura. E quando o soldado romano fura, o que sai? Água e sangue. Na Bíblia vai nos simbolizar e tipificar água, espírito, vida. E o sangue do Cordeiro. Ali foi feito a crucificação do Cordeiro. E quando nós lemos essa mensagem, eu me retrato muito com o que sai. E eu observo que Cristo está nos gerando na cruz do Calvário. Cristo nos gera. Quer ver uma coisa? Tem mulheres aqui. E teve mulheres que já teve um bebê. Quando você sabe que o bebê está nascendo? A bolsa? Quando a bolsa estoura. E quando a bolsa estoura, sai o quê? Água. Cristo na cruz do Calvário gera alguém. E quem está gerando na cruz do Calvário? É a igreja. Cristo gera a igreja na cruz do Calvário. E Cristo gera com duas coisas: água e sangue. Cristo está gerando na cruz do Calvário. Está gerando a igreja. E ao ponto determinado dele gerar a igreja, eu comecei a estudar sobre sangue. E olha que engraçado. Se um homem e uma mulher sofrem um acidente e tem um traumatismo craniano, dependendo de onde o sangue afetar, ou se for num ferro contaminoso, a pessoa morre na hora. Por isso que foi difícil de achar a cura do coronavírus. E tudo que é coisado com sangue, se for afetado, a pessoa morre. Cristo na cruz do Calvário está nos gerando com o sangue. Você já ouviu aquele ditado, Tati, que as pessoas dizem assim: eu tenho sangue de pernambucano. Você já ouviu aquele ditado, Marcelo, que a pessoa diz assim: eu tenho sangue de paulista? Por que essas pessoas dizem esse ditado? Quer dizer que ele é muito bravo, que ela é muito... Tem aquelas pessoas que dizem: eu não aguento ouvir o pastor falar. Não, aqui já tem o sangue mais arretado, aqui o sangue é quente, o negócio é doido. Então ele deixa de ouvir e falar mais. Só que eu aprendi que quando o pastor ele faz o apelo e alguém diz, o pastor diz: tem alguém que quer aceitar Jesus? Você vem. E eu aprendi que naquele exato momento há uma transfusão de sangue. E o sangue velho sai. E entra um novo sangue, que é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. E quando esse sangue entra na vida do homem, não existe sangue de paulista. Não existe mais o sangue de pernambucano. É sangue de quê? É o sangue do Cordeiro. Quer ver a diferença? Quem tem sangue de paulista e quem tem sangue do Cordeiro? O pastor chamou para orar, não vou não. Esse é o sangue de paulista. E o sangue do Cordeiro vai começar a que horas? Eu vou ser o primeiro a chegar lá. Porque quem tem sangue do Cordeiro é diferente. Você não precisa mais discutir. Sangue do Cordeiro é mais manso. Você não precisa bater o pé. Sangue do Cordeiro é mais manso. Não. Você não precisa discutir com Deus porque Ele tirou, porque Ele não deu, porque Ele não fez. Não. Quem tem sangue do Cordeiro está aceitando. Eu quero te dizer algo nesta noite. Talvez hoje você até pensou em parar e acontece. Quer ver? Quantas das vezes você diz: hoje eu não vou para a igreja, e você tira tudo, mas a mesma vontade vem, vai. Você pega a roupa da cama e se veste de novo, e você vem para a igreja. Você chega na igreja e você fala: se Deus não falar comigo, eu vou pedir a benção hoje. Aí Deus não fala com você e sai mais bravo do que tudo, e você vai dizer: eu vou parar de ir para a igreja.
igreja. Eu vou parar de servir ao Senhor. E quando você pensa em parar, é aí que dá mais vontade de ir para a igreja. Aí eu não entendo o que acontece. Porque